Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal DBA Onboarding. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Garcia, sou DBA SQL Server há mais de 10 anos e toda semana eu trago aqui para o canal lives ou vídeos sobre o banco de dados SQL Server. E recentemente eu tenho uma novidade muito bacana aqui para vocês. Nós temos postado vídeos diariamente aqui no canal, isso mesmo, todo dia tem um vídeo novo aqui para você aprender um pouco mais sobre essa ferramenta incrível que é o SQL Server e aprender também sobre a carreira do DBA, que é o famoso administrador de banco de dados SQL Server. Se o seu objetivo, o seu intuito é aprender sobre o SQL, é ser um administrador de banco de dados, tenha certeza que você está no lugar certo. No vídeo de hoje vai ser um bate-papo diferente. Eu trouxe aqui um convidado que trabalha comigo já há algum tempo, o Júlio Tomás. Seja muito bem-vindo, Júlio. Seja muito bem-vindo à live aqui no canal DBA Onboarding. Opa, muito obrigado aí, valeu pelo convite. Show de bola, vamos bater um papo aqui hoje sobre a carreira do DBA SQL Server. O Júlio, como eu falei, ele trabalha comigo já há algum tempo, entrou na área não faz muito tempo, né, Júlio? Faz um ano e pouco, mais ou menos, aí quase 2 já. Então nós vamos bater esse papo aqui super bacana. Bom, Júlio, se apresenta aí para a galera, fala de onde você é, qual que é seu início aí na área de TI, né? Como que foi a sua trajetória? Faça aí a sua apresentação para a galera, por favor. Fechou. Bom, me chamo Júlio César Tomás, tenho 23 anos, sou saltense, atualmente estou formado tenho bacharel de Ciência da Computação e pós-graduação em Banco de Dados e BI, né? Atuo hoje na Datapar como analista de banco de dados pequeno. No meu tempo livre, eu gosto de tudo um pouco, assisto filmes, séries, animes e gosto bastante de estudar também, sempre que possível aí, sempre tendo aquele controle, né? Também não pode ficar o foco do estudo. Um pouco agora sobre minha trajetória, desde quando eu comecei a entrar nessa área de fato. Na verdade, desde quando eu conheci a tecnologia, eu entrei nessa área muito cedo. Tá? Não no mercado de trabalho específico, mas eu entrei nessa área muito cedo, com aproximadamente ali, uns 8 anos de idade. Eu fiz minha primeira interação não como um usuário de internet, mas sim como um criador de conteúdo. Ali onde eu comecei fundei um blog, né, de softwares aí, chamado Hacker Hunter, e depois desse primeiro blog eu fundei um de séries e filmes que chamava Séries BR. Ali até mais ou menos eu cuidei desses 2 blogs aí por uns 2 anos. Ele fez até com um sucessinho ali na época. Aí depois disso me interessei muito pela parte de web designer a princípio. Legal. Aí eu comecei ali com aproximadamente uns 12 anos. Eu fiz um curso de web designer. Até que um dia eu estava na casa de um primo e eu conheci finalmente a programação. Eu vi ele programando site em PHP naquela época. E aí, a partir desse momento, eu olhava e falava assim, putz, lá eu fazia edição de só de alguns HTMLs ali no Blogspot mesmo, né? Então, era coisa simples, editava ali um XML, mas não era programação de fato, era só para editar uma foto ou outra. E aí, eu entendia já as tags. E quando Então, você conheceu aí o PHP, você tinha mais ou menos quantos anos? cara, quando eu conheci o PHP, eu acho que eu tinha uns 11 para 12. Nossa, bem novo mesmo, hein? Bem precoce. Foi. Pior que Bem foi mesmo. precoce. Aí, beleza, eu comecei a estudar por conta própria. Aí, até que eu tive uns 15 anos, mais ou menos ali, eu fiz meu primeiro curso, mesmo de programação, onde eu fiz um curso de programação de PHP, fiz Java, aí eu conheci também o SQL Server naquela época. Ali foi minha primeira interação com o SQL Server de fato. Fiz de SQL, MySQL, CSS, entre outros também. Ali fiz um packzinho lá na Microcamp de aula Legal. VIX. Aí, mais ou menos ali com uns 16 anos, eu iniciei na escola técnica, já também focado em TI, né? Fiz o técnico de TI. Ali onde de fato, eu tive algumas aulas de programação, eu me interessava bastante por programação, mas eu tive uma professora, cara, que com certeza foi fundamental para minha carreira de banco de dados, porque devido ao curso eu já sabia realmente banco de dados, mas tipo, estrutura, bem basicão mesmo. Coisa de faculdade, né? Bem básico. Sim, exatamente, coisa de faculdade. Então, ela sempre exigiu de mim, para você ter uma noção,
A sala inteira zoava em caso disso. Mas, tipo, era uma coisa que me estimulava, querendo ou não. Mas, por exemplo, lá na prova, eu fiz a prova lá normal e tal. Aí, no final da prova, a professora, depois que ela corrigiu, ela olhou, a hora que tava entregando as notas, falou assim, Júlio, você tirou 9,5. Por que você não tirou 10? A partir daquele eu ainda fiquei ali, tipo, o quê? Como assim, professora? Aí ela falou assim, eu sei que você tem capacidade para isso. E, cara, aquele clique ali foi onde eu falei assim, putz, realmente é uma coisa que eu gosto e, querendo ou não, foi um baita estímulo. Aquela fala pode ser insignificante, eu falando assim, mas foi um puta estímulo naquele momento. E qual que era a escola? Eu fiz na FIEC, que FIEC. é Em isso, qual que é cidade? em Indaiatuba. É Indaiatuba, como se FIEC fosse Indaiatuba. digamos, um Senai, Senai aqui do estado de São Paulo, né? Seria mais ou Uhum, menos isso, só que de Indaiatuba. Tem o mesmo reconhecimento ali para a cidade de fato. entendi. E depois disso, naquele curso de TI, eu participei até mesmo de um projeto. Eu acho que piscou minha câmera aí, acho que normalizou. Beleza. Depois que eu fiz durante esse curso técnico, eu precisava fazer um estágio. Durante o período para eu estar se destacando ali como banco de dados e programação, e algumas outras áreas eu também não era o melhor, mas também não ficava entre os piores. Eu era mediano ali, mas programação e banco de dados eu tinha Mandava bastante bem. isso, eu mandava bem, exatamente porque eu já tinha feito o curso, então para mim era mais tranquilo, né? E graças a isso, a esse curso que eu fiz antes ali, por eu ter conseguido um bom desempenho, eu acabei sendo chamado para um projeto ali na própria FIEC mesmo, onde basicamente eles selecionaram, acho que foi, posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano são de 4 ou 5 cursos, tá? Era questão de TI, administração, Certo. mecatrônica, beleza. E aí, nesse projeto, o que aconteceu? Tinha uma pessoa de cada área e eu era responsável pela programação de fato. Eu construí um carrinho de controle remoto ali, e esse carrinho de controle remoto teve uma competição, e essa competição foi internacionalmente. Legal. Fui representar o Brasil, aqui a gente foi representar o Brasil pela FIEC, né? Representei o Brasil lá pela Land Rover, uma competição que chama é, Land Rover in School 4x4, onde tem uma competição Bacana. anualmente, e aí eu acabei participando, e foi uma baita experiência aí para mim. A partir disso, depois desse projeto, ele abriu muito o mercado de trabalho ali. Então, primeira experiência minha, eu tive, assim que eu finalizei o projeto, né, eu já estava finalizando o técnico, então a hora que eu finalizei o técnico, eu já iniciei, ali deu poucas semanas, já comecei a de fato, um trabalho em programação, onde eu trabalhei ali com ASP.NET, eu trabalhei com SQL Server, trabalhei com o banco também da Oracle, né? Trabalhei com Postgres, MySQL, que era baita gambiarra que era aquele sistema, porque cada um tinha um ali. Mas peraí, Então, vamos lá. Nesse momento aí que você começou a trabalhar com essa programação, você trabalhava especificamente com a programação, você era desenvolvedor, e aí, por conta de desenvolver, você tinha contato com SQL, com Oracle, com outros bancos. Então, sim, você tinha contato, mas não trabalhava ainda nesse momento com o banco de dados especificamente, né? É isso. não, ainda não. Nesse Certo. momento, nas duas empresas que eu trabalhei com programação, nenhuma das duas tinha um DBA específico. Então, por causa disso, eu tinha que atuar com banco de dados, mas nada específico. Tipo assim, Mais utilização desenvolvimento de mesmo. care, isso, mais um desenvolvimento mesmo. Certo. Ah, Aí depois disso, eu trabalhei também como suporte, trabalhei 3 anos como suporte, iniciei minha faculdade. A hora que eu finalizei a faculdade, eu estava finalizando a faculdade, eu fui para a área de programação de novo. Aí depois surgiu a oportunidade, finalmente, ali quando eu estava trabalhando como programação, eu voltei de novo a atuar com banco de dados, lógico, só com aquela questão da carry. E depois que eu passei, que eu estava ali programando já bastante, já estava quase virando ali um pleno da vida como programador, de fato, surgiu a oportunidade de banco de dados na E aí, DataPar. e aí você já estava com uns 40 anos, né? Tudo isso que você já contou para nós aí já está com uns 40 anos, é isso? Não, ali nessa época eu acredito que tinha 21 anos. 20. Rapaz, né? Bastante coisa, hein? Bastante coisa. Sim, Mas legal, ali. bacana. Legal que você teve, como você falou, né?
Desde criança, basicamente ali, você sempre teve contato aí com tecnologia, já foi se interessando Sim. desde novo. Legal que quanto mais cedo você começa, mais rápido você consegue conquistar seus objetivos e crescer e tudo mais, né? No meu caso, só para você ter uma ideia, a gente já volta aí para a sua história. Uhum. Eu comecei com um banco de dados, na verdade, eu comecei como desenvolvedor também, né? Nós Uhum. tivemos aí basicamente o mesmo começo, né, na área de TI. Mas eu fiquei 2, 3 meses só como desenvolvedor e depois já migrei para a área de banco de dados. Eu comecei a trabalhar mesmo com TI em 2010, finalzinho de 2010, como programador, conforme eu falei. E aí depois, no começo de 2011, eu já migrei para a parte de banco de dados. Então, a minha experiência com desenvolvimento, eu tive alguma coisa, mas foi bem pouca, né? Aí o restante Sim. da minha carreira, basicamente toda aí, é voltada já à área de banco de dados. Mas quando eu comecei, quando eu comecei como desenvolvedor, eu já estava com uns 20 anos aproximadamente. Foi quando eu tive meu primeiro contato com a área de TI. Claro, eu já fazia faculdade, eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. No mesmo jeito que você falou aí, é bem superficial. Então, assim, quando eu fui para o mercado de trabalho, Uhum. eu não estava preparado, né, tecnicamente. O que te ajudou, acelerou o seu processo, é que você já tinha feito outros cursos antes da faculdade. Isso te ajudou muito. Então, como eu comecei a introduzir nesse assunto com 20 anos, 19, eu demorei um tempinho a mais para conseguir atingir os meus objetivos, né? Que é natural. A gente começa de baixo mesmo, pela Uhum. base ali, e aos poucos vai desenvolvendo, vai crescendo profissionalmente. No seu caso, já foi totalmente diferente. Começou bem cedo e novo ainda, bem novo, já teve toda essa trajetória aí de projeto Isso. internacional, de trabalhar como desenvolvedor, suporte, e aí agora acho que você vai falar aí sobre a parte de banco de dados, né? Sim, exatamente. E a partir desse, que eu entrei na Datapar, meu, literalmente descobri que todos os bancos de dados em si não era somente aquela parte de estruturar uma query e botar para rodar. Não, é É muito muito mais do que mais, né? isso. É muito Muito mais. mais. Literalmente eu não esperava por ser tudo isso, né? É, Devido à geralmente, experiência. geralmente as pessoas elas pensam que o DBA, o administrador de banco de dados, é aquele profissional que fica modelando o banco, né? Que a gente fala, que é que fica criando tabela o tempo todo e fica Uhum, desenvolvendo queries, né? Select, procedures e views. Isso faz sim. parte também da tarefa do DBA, mas é uma parte pequena do dia a dia, é uma parte pequena ali que você vai de fato desenvolver alguma coisa. E tem muita gente, Júlio, que inclusive fala comigo aqui, manda perguntas para mim lá no Instagram, aqui no YouTube, que acabam desistindo da área de banco de dados porque acham que precisa saber programar, precisa ser um expert em programação. E não isso é o que alguém falou, que ouviu o outro fulano falar e acaba sendo levado aí por essa informação que não é verdadeira. O DBA, sim, programa, mas é uma parte pequena ali das atividades do DBA. Existem uma série de outras atividades, e aí que é como você estava falando, que você passou a Uhum. descobrir quando você entrou na área, que o DBA precisa executar no dia dele ali de trabalho, né? Sim, exatamente. Literalmente tem um leque de coisas para você fazer. Por exemplo, eu não gosto de programar no SQL, na linguagem TSQL. Meu, tem muitas outras tarefas. Por exemplo, você pode fazer a questão de instalação, ali, um planejamento para um novo ambiente, monitorar um banco de dados exatamente. A parte de Tem muito, manutenção, né? sim, toda a Manutenção questão de manutenção. preventiva, performance, segurança, replicação e por aí vai. Tem uma Sim, lista exatamente. infinita aí de É, atividades que o DBA executa, né? é um baita, literalmente um baita leque que você tem aí de opções para fazer dentro do banco de dados. Aí, voltando agora para a história que tinha no finalzinho ali já da trajetória já. Certo, vamos lá. Desde quando eu entrei na Datapar, eu me recordo que a primeira coisa que eu recebi quando eu entrei na Datapar foi um e-mail seu passando as informações. Eu lembro que o colaborador Thiago estava do meu lado naquela época. A hora que eu recebi o e-mail, eu achei uma coisa muito legal do que na assinatura, na sua assinatura especificamente, tinha lá embaixo lembro, não sei se você lembra, tinha um logozinho de MCP De da Microsoft. certificação. Isso, exatamente, Microsoft Certificate Profiler. Então, a partir daquele momento que eu vi a sua assinatura, mesmo não conhecendo a área, eu falei, meu, um dia eu quero ter ter esse mesmo Assinatura. certificado, essa mesma assinatura. E desde então, era uma coisa que eu tinha que fazer de fato, que era estudar, né, muito.
por eu estar entrando numa nova área, de fato, que eu tinha conhecimento, mas era muito pouco, eu sabia que eu ia ter uma baita, ia ter que estudar bastante ainda. Eu estudei, né? E, consequentemente, depois disso, depois de aproximadamente uns 10, 11 meses, eu finalmente consegui tirar o MCP também, o certificado da Microsoft, né? E aí eu finalmente consegui colocar lá na assinatura também, igualzinho. Foi muito legal isso daí, que, por exemplo, é uma coisa pequena que, tipo, me estimulou a querer também ter ali. Então, e com isso, só por essa coisinha pequena, eu tive muito conhecimento, muito mesmo conhecimento. E depois de ter tirado a certificação, eu comecei a pós, né, que hoje já finalizei também, a pós em banco de dados e Business Intelligence. E depois desse momento que eu finalizei, durante, né, a pós e até o momento atual, eu tenho focado muito em Tuning, que também é uma atividade do analista de banco de dados. Que é a parte de performance, né? Que é a parte de performance, isso mesmo. E aí, estamos nos dias atuais. Legal. Só para quem não conhece ainda, a Datapar é a empresa onde eu e o Júlio trabalhamos, né? Nós fazemos parte hoje da mesma equipe. Nós temos outros profissionais também, outros DBAs que fazem parte da equipe, até deixando aqui um abraço para a galerinha lá. E o Júlio, ele entrou para trabalhar com a gente na nossa equipe há cerca de 1 ano e meio atrás, Júlio, mais ou menos, 2 anos? Já tá indo isso uns 2 anos Indo já, para 2 anos, agora. né? E o Isso, que é uns legal de 2. destacar é que você entrou como júnior, né? Você basicamente o único Sim, contato que você tinha com SQL Server era de desenvolvimento, o que é 5% nem isso do dia a dia do DBA, ou seja, basicamente você começou do zero 100%. na área, né? Então você começou desde o início mesmo, aprendendo tudo que você precisava ali, né? É claro que o dia a dia de trabalho também vai te dando uma experiência, vai te dando o que a gente chama de casca, né? Vai aprendendo Sim, ali com as dificuldades do dia a dia, com os companheiros de equipe, também dando, eu te passava algumas orientações ali para você poder aprender, ver como que funcionava e tal. E foi muito bacana também ver aí a sua evolução, né, ao longo de todo esse 1 ano e meio aí, quase 2 já. Você conseguiu já se tornar um DBA pleno dentro da equipe, e isso é muito bacana. Vale destacar também aqui um outro ponto que muitas pessoas me perguntam, né? Ah, quanto tempo eu preciso para ser um DBA pleno? Quanto tempo eu preciso para ter um DBA sênior? Para ser um DBA sênior, é claro que cada empresa tem a sua política, cada empresa tem o seu formato ali de promoção, esse tipo de coisa. Mas jogando aqui a real, não existe um tempo correto, né? Depende muito do desenvolvimento da pessoa, de como ela age, do que ela busca para a carreira dela. No seu caso, no seu exemplo, como você falou, você teve uma guinada aí de conhecimento muito grande, né? Em 11 sim, meses você saiu do zero, trabalhando agora com SQL Server e conseguiu tirar uma certificação, né? A sim, certificação do SQL Server na época que você tirou ainda existia, né? Hoje já não sim, existe mais a justamente. certificação de administração do banco de dados SQL, mas existem outras. Então, você conseguiu aí num curto espaço de tempo, em 11 meses, atingir esse status, e aí logo depois ali que passou de 1 ano já trabalhando como DBA Júnior, já se tornou um DBA pleno. Volto a repetir, não é toda empresa que permite um crescimento assim rápido dessa forma, mas no caso da empresa onde a gente trabalha, as coisas aconteceram e você conseguiu atingir aí esse nível aí rapidamente, né? E continua Sim, crescendo, continua evoluindo, como você falou, aprendendo aí sobre Tuning agora, focando, se especializando mais na parte de Tuning, né? Que é performance dentro do SQL Server, tocando os projetos e por aí vai. Muito bacana, Júlio, muito legal ver sim, a sua trajetória. No meu caso, como eu falei, eu migrei para a área de banco de dados logo no comecinho da carreira, e aí foi exatamente do mesmo jeito que você. Eu tive que começar basicamente do zero. Eu já estava, na época, fazendo um curso ali por fora da faculdade, né? Sem ser da uhum, faculdade, voltado ao SQL Server. Lembro de ir ainda para São Paulo todo sábado, foram acho que 12 sábados seguidos, das 8 da manhã às 5 da tarde, era bem cansativo, cara, mas valeu a pena, né? sim, Todo o esforço aí foi recompensado depois. Aí a empresa onde nós trabalhamos hoje, né, a Datapar, ela abriu essa nova oportunidade da área de banco de dados. Eu fui convidado a participar desse projeto, iniciei,
E aí o projeto nasceu comigo, tal, e hoje já se vão lá mais de 200 clientes, né, que a gente atende, que a gente administra aí. Então o projeto nasceu comigo lá atrás. Durante todo esse processo aí de 10, já indo para 11 anos, trabalhando na Datapar com a parte de banco de dados SQL Server, eu comecei como um DBA júnior, aos poucos fui evoluindo ali para um pleno, até chegar num conhecimento mais avançado ali de um sênior, e aí mais ou menos ali em 2013 para 2014, já trabalhando ainda muito mão na massa, né, como um pleno para sênior já, eu acabei virando líder técnico e coordenador da equipe, né? E aí conforme os clientes foram aumentando o número de DBAs também na equipe, eu fui assumindo cada vez mais uma posição de coordenação ali dentro, né? E aí você entrou para trabalhar com a gente também nos últimos anos, e hoje aí nós somos já em 6 pessoas dentro da nossa equipe, né? Então eu tive tanto a experiência prática mesmo ali do dia a dia, de execução mesmo full time ali do meu trabalho, e tenho já há uns bons anos essa experiência de gestão, né, de coordenação da equipe. Trabalhei aí nesses dois lados. Hoje eu ainda faço bastante coisa, ainda executo bastante coisa no meu dia a dia, mas estou mais voltado para essa área aí de coordenação e de ajudar, auxiliar, né, os DBAs da equipe que estão começando agora, dar instrução, dar algum tipo de treinamento, né? Atuando nessa parte aí. E me conta uma coisa, quando você começou a trabalhar com banco de dados a SQL, que você entrou lá para a nossa equipe, quais foram as principais dificuldades que você sentiu ali, que você teve no começo? Foi mais a parte técnica mesmo? Foi se sentir perdido? Como que foi? Conta um pouco para a gente aí. Bom, o que eu mais senti dificuldade, ah, eu, igual eu tinha contado aí na minha trajetória, quando eu entrei na área de banco de dados, eu imaginava que era uma coisa, e quando eu descobri que, na verdade, era aquilo ali que eu imaginava era só a ponta do iceberg. Então, assim que eu iniciei, eu não tinha experiência nenhuma, por exemplo, com o checklist. Com o checklist, com toda a certeza do mundo, foi o que fez total diferença hoje na minha carreira. Porque ali com o checklist, eu aprendi como monitorava os jobs, o que que eu... obviamente, quando eu monitorava os jobs, eu tinha que identificar o problema e reportar para o cliente o que estava causando o erro no job. Então, isso me deu uma baita experiência com o banco de dados. Monitorar os backups, tudo mais. Então, isso eu acho que foi o ponto tanto... Ali foi a minha maior fragilidade foi o checklist, né, a princípio, mas foi com certeza um baita ponto positivo posteriormente, depois que eu dominei ele. Legal. Eu costumo, né? Você é testemunha disso no dia a dia, né? Sempre que alguém entra na equipe, né? A gente passa essa atividade do checklist, porque apesar de ser uma atividade mais básica, mais simples, ela é extremamente importante para a gente manter os clientes funcionando bem. O checklist, pessoal, é uma conferência ali para saber se tudo está funcionando corretamente no ambiente do cliente. Se os jobs executaram, os jobs são os agendamentos automáticos, que executam os scripts nos bancos de dados do cliente. Se eles executaram com sucesso, se os backups foram gerados, porque se o cliente perdeu o servidor, ele precisa ter backup. Então a gente precisa conferir todo dia se os backups estão sendo gerados certinho, se o espaço em disco está suficiente para gerar os backups, como que está alguns indicadores, como o consumo de memória, consumo de CPU. Enfim, o checklist é um geral que a gente dá ali em cada um dos clientes para se sentir mais seguro. Na realidade, né, Júlio? É para a gente ficar seguro que está tudo ok, está tudo em ordem, para que os clientes possam trabalhar ali durante o dia. Agora pensa, fazer isso para um cliente, ok. Para 2 clientes, ok. Agora fazer para 200 clientes é um processo ali bem mais detalhado, minucioso. A gente sempre tenta automatizar o máximo possível essa tarefa para consumir o mínimo de tempo, mas é uma tarefa ali que, como o Júlio falou, ela vai dar uma visão muito ampla do que é tudo que a gente administra, né? Você vai ter contato com muitas coisas diferentes ali e é o que vai aos poucos te dando essa experiência, te ajudando a entender melhor os processos, o porquê que faz cada uma das coisas que a gente faz, né? Para você se sentir mais seguro e aí dar o próximo passo de aprender mais alguma coisa e assim sucessivamente, né? No meu Sim, caso, exatamente. quando eu comecei, Júlio, lá com o banco de dados, a minha principal dificuldade que eu tive é que eu não tinha um direcionamento, cara. Eu não tinha ninguém ali para me ajudar. Assim, basicamente eu era a única pessoa do setor, né? É claro que eu tive todo o apoio
do nosso superior ali da empresa, tive todo o apoio dele, mas não era o tempo todo ali junto comigo, me ajudando, me ensinando, me instruindo, me dizendo o caminho das pedras. Muitas das coisas que eu aprendi foi mesmo ali sozinho, na raça mesmo, né? Tendo que estudar, como a gente fala na gíria, né? Dando cabeçada mesmo e aprendendo. É claro que nunca coloquei o banco de nenhum cliente em risco, né? Sempre com prudência, com cautela. Mas era ali, fui sozinho, descobrindo as coisas e fazendo acontecer, e no final as coisas deram certo e foram evoluindo. Então, essa foi a minha principal dificuldade, ter alguém ali para mesmo pegar na minha mão e me ajudar. E por conta de não ter tido esse tipo de ajuda quando eu comecei, hoje, quando alguém começa a trabalhar comigo na equipe que eu estou coordenando, né, ali onde eu estou hoje, onde a gente trabalha, eu sempre dou o máximo de apoio, o máximo de acompanhamento possível, principalmente no começo, para a pessoa não se sentir sozinha, não se sentir perdida, para que ela se sinta mais segura naturalmente e possa evoluir muito rápido. Se você reparar, todas as pessoas que começam a trabalhar com banco de dados, elas precisam se sentir seguras para que elas possam passar segurança também para o cliente, né? Porque, afinal de contas, está mexendo no banco de dados dela ali. E aí, quando ela se sente apoiada, né? Quando tem alguém ali com mais experiência, que já passou por tanta coisa quanto eu passei já na área de banco de dados, você acaba se sentindo mais seguro, mais confortável, e consegue evoluir até mais rápido, né? Ter uma crescente ali muito mais rápido com o direcionamento. E isso é um ponto que eu também trago aqui para o canal, né? Justamente por isso Sim. que eu tenho o canal aqui, para ajudar pessoas que querem ser um administrador de banco de dados SQL Server Júnior, que querem entrar na área e estão se sentindo perdidos, estão se sentindo confusas, aí precisa de alguém ali para ajudar. Apesar de não estar sentado ali do lado de cada um das pessoas que acompanham aqui o canal, eu com certeza posso ajudar muito aí através dos conteúdos que eu tenho disponibilizado. Falando nisso, queria só dar um recado aí para a galera, que na próxima segunda-feira, dia 31 agora de janeiro, vai começar a Masterclass DBA do Zero, onde eu vou fazer exatamente isso que a gente estava falando aqui. Vou ajudar pessoas que estão querendo começar na área, estão se sentindo perdidas, não sabem o que estudar, não sabem por onde começar. Está muito confuso tudo para você? Se inscreve na Masterclass DBA do Zero. A partir de segunda-feira vai começar esse evento e lá eu vou te explicar tintim por tintim aí o caminho que você precisa percorrer para ser aí um administrador de banco de dados SQL ainda no primeiro semestre de 2022, hein? Atenção, ainda no primeiro semestre de 2022. Para fazer inscrição, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar, fazer inscrição, é gratuito e vai ser 100% online. Dado o recado, vamos voltar aqui para o nosso bate-papo. O que você faz hoje, Júlio? Você já contou aí sobre as suas dificuldades, que hoje você já conseguiu tirar a sua certificação de SQL Server, de administrador de banco de dados SQL, está estudando aí a parte de Tani. Me conta um pouco aí como que é o seu dia a dia, conta para a galera aí o que você faz hoje na prática mesmo como um DBA. Fechou. Bom, na maior parte do tempo eu trabalho principalmente com o que eu estudo, que seria a questão do tuning, que seria a performance aí de carries. Monitoro e acompanho os ambientes para evitar o máximo possível de lentidão, que isso pode acontecer quando a gente utiliza multi-servidor, multi-banco de dados, né? Automatiza as tarefas todas, por exemplo, um teste de backup que eu tenho aí diariamente que fazer, eu tento ali otimizar esse teste e processos gerais. Tudo possível eu tento automatizar. E fora isso, também sempre que surge uma oportunidade de desenvolver alguma coisinha ali dentro do SQL, alguma procedure, por exemplo, como foi da última semana, eu acabei trabalhando em fazer a questão de dopar ali as PKs, as FKs e os index. Foi uma coisa bem legal e bem difícil, bem complexa, que eu acabei fazendo, desenvolvendo, que foi bem legal de ser feito. Fora isso, também faço a instalação e migração dos clientes. Aí, isso daí é mais ou menos o que eu faço diariamente. Lógico, tem outras tarefas, mas essas são as principais diariamente. Legal. Agora você já está num estágio aí de pleno, né? Já não está com as tarefas mais iniciais, já está com algumas tarefas um pouco mais avançadas, né? E tem ajudado bastante a gente lá, né? Show de bola, cara.
Legal. No meu dia a dia, como eu falei, né, como eu estou mais na parte da gestão, assim, da coordenação, eu estou mais dando ali um apoio, um suporte mesmo para os membros da equipe, né, para tirar dúvidas, para orientar, coordenando alguns projetos de implantação, projetos de migração. Procuro também, sempre que possível, automatizar os processos, como você falou que você faz aí também, né? Hoje um recurso muito importante que a gente tem é o nosso tempo, né? E quanto mais tempo livre nós tivermos, melhor é a qualidade do serviço, e a gente consegue fazer mais coisas, atender mais clientes. Então, estou sempre com esse olhar mais crítico também para automatizar os processos, e quando precisa ali atuar em alguma atividade um pouco mais crítica, né, de desempenho, alguma replicação, participar de reuniões com os clientes, enfim, fazer toda essa parte de organização ali, eu também tenho atuado. Então é algo bem bacana. Eu estou no dia a dia, mas também estou um pouco mais ali na retaguarda, fazendo essa administração da equipe ali. E é muito bacana poder participar nesses dois lados para mim, né? Ter essa experiência de prática mesmo com SQL e essa experiência com vocês, né? Com os membros da equipe ali, fazendo a gestão de vocês e dos projetos ali. É muito bacana. E como que estão as projeções aí para esse ano, Júlio? O que que você pretende estudar agora em 2022? Já está com alguma coisa em mente? Tem alguma possível certificação que você pensa em tirar? Tem também aí o SQL Server 2022, né, que está saindo do forno já. Qual que é a sua Sim. expectativa aí? Como que estão as coisas para 2022? Então, exatamente uma das coisas que eu ia falar é que eu tô atento nas novidades da SQL 22. Tem muita coisa bacana ali que eu quero muito explorar. Outra coisa que eu quero dar uma olhada seria no SQL Insights. Meu, tá muito bom ali o conteúdo dele. Então, tem muita coisa para estudar ali sobre ele. E também, principalmente em relação à certificação, é, um desejo que eu tenho é em tirar agora da Azure mesmo. Basicamente, como eu já tenho do SQL Server, né? Só que agora vai ser direto na Azure. Então, eu tenho ali essa vontade de tentar uma certificação da Azure agora para esse ano. Mas, né, tudo vai depender agora que eu tenho que estudar isso em paralelo com a questão do Turing. E, meu, Turing é uma coisa, literalmente, que tem infinitos estudos. Sim. Então, tá ali, mas é uma coisa que está no meu radar, sim, tentar uma segunda certificação. Só para você ter uma ideia, eu estudo Tânia há uns 8 anos mais ou menos, e ainda tem muita coisa para estudar, muita mesmo. É Meu normal, a Deus. gente sempre tem algo a aprender novo, né? E conforme vão surgindo versões novas do SQL, como a 22 agora, sempre tem alguma mudança que a Microsoft faz ali no intuito de melhorar alguma coisa, né? E aí você precisa aprender, e daqui a pouco sai outra versão e por aí vai. Show de bola, bacana. Uma coisa que é importante da galera saber, né, que a área de TI como um todo, ela está uma constante evolução. Então a gente não pode parar de estudar nunca. E para a área de banco de dados, que está inserida aí dentro da TI, né, não é diferente, né? Então sempre tem coisa nova surgindo, como você falou, o SQL Insights, que é uma funcionalidade lá no Azure, que inclusive eu comecei a fazer uma série de posts sobre essa funcionalidade, vai ter um material muito bacana aqui no canal também, vou fazer vídeos sobre ela. É uma funcionalidade de monitoramento de ambientes de bancos de dados SQL. Era uma coisa que não se tinha, foi criado ano passado, e a gente pode aprender, pode utilizar e vai com certeza ajudar muito aí no dia a dia, na administração de ambientes aí de bancos de dados SQL Server. Show de bola. No meu caso, eu pretendo continuar estudando funcionalidades do Azure também. Ainda não tenho uma certificação definida, posso pensar ali talvez na ADP 300, que é a administração dos bancos de dados no Azure, né? E também tenho interesse na parte da AWS, né? Que é o que a gente trabalha hoje. A nossa empresa trabalha com a AWS, com a nuvem da AWS. Então, penso também em fazer alguma coisa ali, algum estudo, né, voltado à parte da AWS. Tenho estudado recentemente a parte de Big Data na AWS, né, recursos ali de data streaming, né, de streaming de dados, de como consumir esse ambiente de Big Data. Tenho feito alguns estudos nesse sentido e atuado mais especificamente nesses últimos dias com o SQL Insights, que é o que a gente estava falando aqui anteriormente. Pretendo ficar aí entre essas duas nuvens, né, os serviços voltados a bancos de dados, tanto a parte do Azure quanto do AWS. E falando do SQL Server em específico, a gente sempre tem algo a melhorar, né? Por mais que eu já esteja na área há mais de 10 anos, estou focando mais agora na parte de alta disponibilidade, que é uma coisa que me interessa bastante. Eu tenho
bastante vontade de aprender cada vez mais sobre essa área. Já fiz vários cursos sobre isso, já aprendi bastante coisa e estou me aprofundando mais ainda nesse tema, então acho que é uma coisa bacana aí para esse ano de 2022. Então é isso, Júlio, show de bola, muito bom aí o bate-papo, acredito que deu para a galerinha conhecer bastante aí como que foi a sua trajetória, conhecer também ou relembrar um pouco da minha trajetória, conhecer um pouco mais aí como que é o dia a dia do DBA, as dificuldades que a gente teve, né? E que a gente passa ainda nos dias atuais, né? A gente sempre tem algo ali a lidar, a melhorar, enfim, isso é em qualquer profissão, em qualquer carreira. Então, o dia a dia ele vai nos moldando ali, a gente vai melhorando e crescendo, evoluindo cada vez mais profissionalmente. Agradeço aí a sua participação nesse nosso bate-papo, foi muito bacana contar com a sua presença. Com certeza vou te chamar para outros bate-papos aí mais para frente, tá? Fechou. Agradeço aí pela oportunidade e sempre que precisar, só chamar. Show de bola. Valeu, galera. Obrigado por participar aí. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para mim ou até mesmo para o Júlio, coloca aqui no comentário aqui embaixo desse vídeo. Nós vamos estar respondendo aí a todos vocês, ok? Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.